Esporte, música e cinema. O que eles têm em comum? Os três emocionam, confortam, tranquilizam, por vezes estressam. Curam, incomodam, distraem e entretêm. Para resumir, por meio deles nós podemos experienciar e potencializar as emoções mais humanas. O ator americano Ethan Hawke disse que ao cantarmos nossas músicas e ao contarmos nossas histórias, estamos começando um diálogo onde podemos testemunhar nossa humanidade compartilhada. Segundo ele, para que isso aconteça, você precisa se expressar. E para se expressar, é preciso se conhecer. E para se conhecer é simples. Ele diz, basta seguir suas paixões. O convidado da semana do Backstage Podcast optou por esse caminho. Expresse suas paixões por esporte, música e cinema por meio de fotos e vídeos na página do Instagram e TikTok Culture in Pictures. Aborda curiosidades, novidades, críticas. Faz rankings, avalia e recomenda. Seja muito bem-vindo ao Backstage Podcast, Eduardo Guimarães. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. Muito obrigado pelo convite, estou assim, muito feliz de estar aqui. Quando apareceu o convite, eu não conhecia muito, sabia que era de um super amigo, de um amigo meu. Fiquei muito feliz, primeira vez que estou num podcast. Então, seja muito bem-vindo. Eu comecei a acompanhar também por esse nosso amigo em comum, o Wiki, e eu curti seu conteúdo porque ele fala de três pilares que, assim, três coisas que eu gosto muito, né? E acho que muita gente gosta. E aí eu comecei a pensar na entrevista que a gente ia fazer, e aí eu comecei a falar, pô, o que essas três coisas têm em comum? E eu assisti, coincidentemente, esse vídeo do Ethan Hawke, ele faz meio que um discurso no TED Talks. Você já viu esse vídeo? Não. Depois eu te mando, você vai gostar. Porque ele fala meio sobre criatividade, a importância da criatividade na nossa vida. E no vídeo ele fala assim, a poesia, o cinema, a arte, são coisas que a gente não pensa a todo momento. Mas quando a gente está muito triste, acontece uma tragédia, alguém morre, muito próximo nosso, ou o contrário, a gente está muito feliz, a gente está apaixonado, a gente está eufórico, a gente começa a pensar assim, alguém já sentiu isso na vida? Alguém já teve essa mesma experiência? Eu preciso ver isso em algum lugar. E a gente busca o cinema, a gente busca a música. Busca, com certeza. E aí ele diz que a arte e o cinema, a música, não são coisas superficiais, mas são coisas substanciais, assim, é vital pra nossa vida. E eu acho que pra você é muito isso, vendo a sua página. Com certeza. Isso, tô certo na minha avaliação? Com certeza, eu nunca parei muito pra pensar nisso, mas é verdade. Até tem um ponto que eu acho que o cinema ele leva a gente pra caminhos que a gente provavelmente nunca vai vivenciar de forma até pessoal. Isso é falado até inclusive em um filme que eu assisti uns 2 anos atrás, um filme chinês, chama... Esqueci o nome agora em português, mas é do Edward Yang, um diretor fantástico, assim, que infelizmente já faleceu, mas um dos trechos, um menino tá falando com uma menina e fala assim, meu pai falou que o cinema a gente acaba vivenciando coisas que a gente nunca vai vivenciar. Então, você já viu, por exemplo, alguém atirando em alguém na sua vida? Provavelmente você nunca vai ver isso na sua vida, mas no cinema você já tem ideia como é que as coisas funcionam. Então, vai te levar para caminhos que você menos espera. E você busca isso quando você vai assistir um filme, assim? Não, assim, eu tento me desligar por completo, porque acho que é um momento de paz, assim, às vezes que eu tenho. Mas acho que cada filme é uma experiência diferente. Eu não também busco fazer coisas complexas para cada filme, mas é um momento de desligar, um momento de paz, um momento de entrar naquele universo particular. Mais nessa questão. Hoje você é um produtor de conteúdo, podendo dizer um Sim. influenciador de cinema, de música, de esporte. Você consegue separar a parte profissional do negócio e a parte de lazer mesmo, entretenimento? Então, eu sempre costumo falar isso dentro da página, que hoje você fala, a pessoa que trabalha com cinema, que escreve sobre filmes, etc., ele é um crítico, né? E o crítico, ele tem a função de estar sempre por dentro do que está acontecendo. Então, ele lançou um filme novo na Netflix com budget altíssimo, com atores famosos, ele precisa ver, ele precisa fazer para escrever pro canal dele, etc. Eu, nesse caso, eu não gosto, porque o crítico, ele, não o crítico em específico, mas a pessoa que trabalha com crítica de cinema, ele precisa, às vezes, assistir o que ele não quer assistir.
Pra mim, isso não, eu não quero, isso nunca pra mim, porque se eu usar como uma obrigação assistir um filme que eu não quero assistir, eu meio que tô começando errado. Tá. Até porque não tô falando que os críticos estão errados nesse sentido, mas é o trabalho do cara. Então, nesse caso, como não é meu trabalho em específico, eu gosto de passar opiniões sinceras de filmes que eu quero assistir do que eu assisti. Uhum. Então, é mais por esse caminho. Tá. Entende? E foi isso que te incentivou a criar uma página? Conta um pouquinho desse início da página, como que foi? Então, essa assim? página, ela é antiga um pouco. Ela é de final de 16. Tá. Eu e um amigo, a gente criou, que eu tinha acabado, sei lá, eu tinha acabado de descobrir o Pinterest. Uhum. E o Pinterest, se você começa a procurar coisas sobre cinema, sobre cultura, essas coisas, vai te entregar umas fotos que você nunca viu na tua vida. É uma coisa, assim, o Pinterest é maravilhoso nesse sentido, é sempre uma fonte de pesquisa muito grande. E aí eu ficava alucinado, eu já gostava de cinema, não tanto assim, mas gostava, tinha essa relação comigo mesmo, o cinema hollywoodiano e tal, etc. Mas... E aí eu sempre quis compartilhar. Falei, é uma coisa legal, tinha aquela fotocracia, vocês lembram daquela fotocracia, aquela página que postava fotos históricas, assim, era uma página grande. Falei, vou fazer isso voltado pra cinema, música e trazer um pouquinho de esporte, que é uma coisa que eu gosto. Eu não queria, sei lá, pegar fotos da guerra, sabe? Mais pra essas fotos históricas. Era mais fotos de entretenimento e cultura nesse quesito. E aí criei com esse meu amigo, e a gente criou, e aí, assim, demoramos pra engatar a página, pra poder fazer disso um negócio crescer, realmente. Uhum. Eu tinha feito antes de criar a página, eu tinha, sei lá, 3.000 arquivos de foto e vídeo num iPad que eu tinha. E aí, passou 3 meses da criação da página, eu fui assaltado e roubaram meu iPad. Perdi tudo, não tinha backup, eu retardado, não tinha backup nem nada. E eu falei, putz, não deu vontade de continuar. Uhum. Deu muita preguiça de voltar. Eu era pequena, não tinha muita coisa. E passou um ano, a gente depois voltou, que aí foi 2019, que aí veio realmente uma coisa mais pensada, mudamos o logo, mudamos uma coisa mais bonitinha. E aí, desde então, assim, desde a pandemia, a gente realmente faz um trabalho interessante diário lá na página. É você com mais um? Eu e mais um, que é o João, esse meu amigo, o João Ramos, tá sempre comigo e ele me ajuda um pouco na página. Tá, mas você que mais aparece, assim. Eu sou o rosto. Tá. Ele tá ali no backstage comigo, mas somos nós dois. Entendi. E como que foi o crescimento da página? A partir do momento que vocês engataram, ela começou a crescer? Porque hoje vocês têm bastante seguidores, tem uns mais de 15 hoje 15 mil. 15 15.600, sei lá. A gente deu uma engatada, foi quando um amigo meu, Pietro Marmonte, ele tinha um canal no YouTube com o Lucas Jagger. Uhum. Que era o Rolê Perdido, etc. Eles faziam umas coisas... O filho do Mick Jagger. Aleatórias, isso, exatamente. Uhum. E aí, ele chamou a gente pra gente fazer um vídeo com eles no canal do YouTube. O canal do YouTube deles era grande, a gente fez um vídeo e aí deu... Quando a gente fez esse vídeo, deu um boom. Tá. Um vídeo super legal, bacana, de jogos culturais, assim. Eu e o João contra eles dois, engraçado. Sobre cinema? Sobre cinema, sobre esporte e música também. Uhum. E aí, a gente deu um boom, assim, de seguidor por causa desse vídeo. E aí a gente foi pegando um pouco, foi engatando, e aí depois veio pandemia, a gente começou a fazer jogos dentro da página, então na pandemia eu fazia muito enquete. Uhum. A gente fazia template com enquetes que tava na moda lá no comecinho, aí começou a surgir gente. E aí foi indo, foi crescendo, a gente tem um público bem fiel, legal, mas ainda quero buscar mais, né? Uhum. Acho que ainda é pouco. E ela ocupa bastante tempo da sua vida, assim? Ocupa. Que área da sua vida ela tá? Na área profissional, de lazer, de hobby? Ela é área... Assim, eu trabalho fora. Eu trabalho numa produtora de um amigo. Uhum. E aí, nas horas vagas, eu toco culture diariamente. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Não é... Até porque eu não... Digamos assim... Eu faço muita coisa pra página. Mas, ao mesmo tempo, ela não é que não dá tanto retorno, mas não é uma coisa que eu poderia largar meu trabalho pra fazer isso sozinho e mais nada. Mas é uma coisa que eu gosto, compartilho opiniões minhas que eu gosto, sobre assuntos que eu gosto, então... E tem um público fiel ali, conversa comigo diariamente, respondo todos os directs, não deixo uma pessoa no vácuo no direct. Acho que é a única página que faz isso. Uhum. Literalmente, se você me mandar uma mensagem agora, eu vou te responder daqui 1 hora, entendeu? É uma coisa assim... E eu tenho meio toque, então se vier a notificaçãozinha eu não gosto de deixar. Então
respondo todo mundo, é um público legal que eu converso bastante, então é gostoso, sabe? Se formou meio que uma comunidade em volta da página, Se assim? formou, Tem uma galera com que você certeza. conhece por causa disso, Com assim? certeza, É. com certeza. E eu vi esses dias que você compartilhou o vídeo de uma jornalista, eu acho que era, que foi entrevistar a Margot Robbie e o Ryan Gosling da Barbie, no filme da Barbie. Aham. E aí eu vi que vocês meio que se seguem ali, que ela também fala sobre cinema, eu esqueci o nome A dela. Valentina? É, acho que era. A Valentina, ela é da Warner. É, isso mesmo. E aí, então você conhece gente a partir disso, assim? Você tem Na verdade, foi engraçado que a Valentina, ela veio seguir a página, eu não seguia ela. Eu conhecia um pouco do trabalho dela, mas não seguia, não acompanhava, e ela veio seguir. E às vezes, porque a gente vai em cabine, às vezes a gente vai em pré-estreia, então a gente às vezes acaba fazendo esse contato com algumas pessoas que também trabalham no mesmo meio. Uhum. Então, acabo conhecendo muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu, mas a Valentina é gigante, vai pra Los Angeles entrevistar os caras. Então, eu falei, cara... Que ela trabalha dentro da Warner, Tá, então entendi. é uma coisa muito, muito legal. Então isso abre portas pra você. Você foi na pré-estreia dos Com certeza. filmes recentes. Como Com que isso certeza. chega até você, assim? A gente chega nas pessoas, a Aham. gente vai mandando e-mail, vai chegando. Às vezes já chegou proposta de emprego pra mim, por causa do Cult. Não foi muito pra frente, mas Mas já em que chegou área, coisas assim? pra trabalhar eles iam criar uma mídia nova de esporte. Tá. Então me chamaram, eu queria que eu fosse o rosto meio do negócio, mas aí a empresa não foi muito pra frente. Mas acaba aparecendo coisas, acho que uma hora ou outra vai aparecer uma coisa bem bacana. Acho que nenhum trabalho assim é de graça, nunca vai acontecer nada. Acho que todo esforço vai valer a pena uma hora, sabe? Sim. Você consegue monetizar já com isso? Consigo, de algumas formas, eu conseguia no passado fazendo os merchans, as Camiseta? roupinhas. Que legal. A gente fez 3 camisetas ano passado, uma edição super limitada, pouquíssimas peças, que ajudou a gente, mas a gente tenta monetizar de outras formas. Hoje o Reels, ele te dá um dinheiro se você postar com frequência, TikTok um pouquinho também. Mas assim, gasto mais do que recebo. né? Com certeza. Eu comecei depois de vocês, eu tô mais recente, mas eu tô aí há 1 ano já com a minha página no YouTube, Instagram e tal. YouTube é impossível, né? YouTube é É muito difícil, você tem que chegar muito, você tem que fazer muita coisa. Nossa, é muito difícil. Mas no Instagram agora tá começando a dar uma engajada maior, mas é uma luta, né? Porque quando você olha uma página, até a sua, assim, mas pra mim é uma página de sucesso, que eu olho como onde eu quero chegar, assim, eu fico... Agradeço. Não, de verdade, porque eu posso às vezes Reels, esses dias eu postei um que estourou, mas normalmente é 700, 1000, Pouquinho. e pô, é muito... Mas eu também, eu sou flopado lá. Eu sou flopadaço, flopadíssimo. São poucos vídeos que dão um retorno legal, assim. O negócio Muito é um difícil. trabalho meio de formiguinha, assim, de ir indo, fazendo, até que uma hora dá uma... Só que às vezes chega um momento em que você fala assim, tá, não vai nunca pra frente. Você pode se desmotivar a qualquer hora. É bem fácil, né? Na rede social você pode se desmotivar a qualquer hora. Eu tento lutar contra isso. Mas é o que eu falo, se eu tô fazendo uma coisa que eu gosto de compartilhar com pessoas que realmente me escutam, então no fim tá tudo certo. Perfeito. Vamos então pro conteúdo da página um pouquinho? Bora. Por que esporte, música e cinema? Isso é uma coisa que atrapalha um pouco os meus pensamentos até hoje, porque são públicos diferentes. Cinema e música conversam muito um com o outro, eu acho. Acho que daria pra fazer isso por uma página só disso, é um nicho, é um público bem específico. Esporte foge um pouco, então eu tenho seguidores na página que gostam só de esporte, não conhecem cinema nem música, e ao contrário também, pessoas que gostam de cinema, ver filme, mas tá nem aí o que tá acontecendo, esporte, nada. Eu queria ser a primeira página a falar disso, poderia ser, e meu maior motivação é talvez fazer com que as pessoas, com que esse meu público de esporte assistam filmes diferentes. Às vezes pega esse público de esporte, amigos meus, que chega sexta-noite, só quer ver um filme da Netflix, aparece o primeiro lá que aparece pra eles, não tá nem sabendo o que tá acontecendo, nem nada. Às vezes eu quero fazer um trabalho pra essa pessoa que, pô, assiste esse filme diferente, vamos abrir portas pra você, e até as pessoas que gostam muito de cinema e música e não conhecem muito esporte, tá um pouquinho por dentro ali. Então eu tento fazer um pouco desses dois gingados. Eu acho que nunca me atrapalhou ter esses públicos diferentes, mas é uma coisa difícil. Pode super não dar certo justamente por isso, entende? Você sente, então, que tem 2 públicos. Tem o público do cinema e música e o público do esporte. Tem o público assim. dos dois juntos, dos 3, digamos assim, mas tem o público separado. Tá.
O que você curte mais fazer, assim, dos três? Tem alguma coisa ou você... Assim, eu tenho mais propriedade pra falar dos três, é cinema, esporte e música, Tá. nesses três pilares. Eu acabo falando menos de esporte na página porque o público é menor. Tá. Então eu tenho um público muito mais fiel ao cinema e à música do que o esporte. Então eu acabo falando menos, justamente por causa disso. Mas, assim, gosto de falar dos três. Cinema, acho que mais. Mas Assim. eu vi que um vídeo seu no TikTok viralizou. Você fala sobre o cabelo do Ronaldo Cascão, né? Inclusive, eu comecei a ver uns vídeos seus no TikTok e tem algumas curiosidades sobre esporte que eu curti muito saber. Tipo, a cabeçada do Zidane, eu não sabia o que tinha acontecido ali. Então, o esporte viralizou no TikTok. Aham. Mais do que a parte de cinema. Eu tenho 2 ou 3 vídeos de cinema que renderam muito, de música também. Mas os de esporte renderam super também. Então, o TikTok ficou mais um pouco pra esse lado, até porque você pega o público brasileiro, é muito voltado pra futebol, esporte. Uhum. Então, assim, eu fico meio vendo por esse lado. Muitos falam pra mim, olha, cuidado, porque a pessoa que segue esporte, ela não vai querer ver cinema. Então, toma cuidado com isso. Realmente é uma coisa. Mas eu cheguei ao ponto em que, assim, eu vou ser a primeira página a falar disso, eu posso ser a única no mundo, mas eu vou ser a única e é isso, é a coisa que eu gosto de fazer. Então, É o que também te motiva a fazer. motiva, exatamente. Eu acho que um pouco, assim, o meu podcast, ele não tem um nicho específico, né? E um pouco eu sei que é um problema isso, até porque Mas os grandes também, né? Exatamente, os gigantes são assim, né? Exato. O Podpah da vida. Mas eu, como sou pequeno, às vezes é bom se dar um nicho menor, porque Entendi, aí claro. um público mais fiel te segue. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de muita coisa, sabe? Não dá, é muito Não difícil. dá. Não dá. E aí eu falo assim, pô, eu tô começando um negócio meu, que, pô, pra monetizar e ganhar uma grana real é difícil já. Então, assim, Com certeza. é melhor eu fazer alguma coisa que eu curto e que realmente vai me dar vontade de estar todo dia lá do que fazer uma coisa só num nicho específico que uma hora eu vou me cansar, sabe? Se eu ficar voltando pro que o pessoal gosta mais só, aí vai chegar uma hora que você não... Você vai ser igual um monte de cara aí que é grande, mas ao mesmo tempo não é original, sabe? E eu acho que a galera percebe quando você faz um negócio por obrigação e quando você faz um negócio porque certeza. você tá afim. Assim. Com certeza, é totalmente diferente. Teve uma época aqui no podcast que eu entrevistei um montanhista, o maior montanhista do Brasil. Eu vi esse vídeo. Assim, ele contou umas histórias absurdas, tem quase 2 horas de vídeo, um dos vídeos mais vistos do podcast. Falei, pô, vou entrar nesse nicho. Aí entrevistei um cara que viaja pra caralho, assim, fez a maior trilha dos Estados Unidos, ficou 6 meses andando e tal. Estourou também, vídeo bom. Aí fiz um terceiro vídeo com um cara de bicicleta que atravessou a América Latina. Depois do terceiro vídeo, falei, bom, acho que eu cumpri meu papel um pouquinho nessa área, sabe? Acho que assim, eu e o público cansou um pouco desse mesmo tema. Você vai ouvir muito coisa parecida Muita também, coisa, exatamente. É um cara que tem uma cabeça já que pensa nessa rotação, Exatamente. que tem... E aí eu vou mudando, daqui a pouco eu trago de novo alguém que faz esse tipo de coisa, sabe? Mas eu acho que eu vejo aqui que tem ciclos meu podcast, assim. Uhum. Às vezes eu trago muito ator. Pô, legal. O último episódio já não vai tão bem, então vamos mudar, vamos trazer outras coisas, Outro sabe? assunto. Então, certeza. Cinema, por exemplo, é uma coisa que eu nunca trouxe. Eu já falei com atores, já falei sobre teatro em alguns episódios, mas cinema como cinema especificamente, nunca. Então eu queria trazer também, porque, pô, tá em alta, né? Voltou, né? Com certeza. Eu acho Voltou. que Trouxe o hype aí de volta um pouco. trouxe o hype de novo, assim. Eu não lembro de ver sessão de cinema do jeito que tava a partir de Barbie. A última vez e talvez Oppenheimer. foi Vingadores, né? Pode ser. Que foi o quê? 2019? 19. Pô, faz uns 4 anos já. Eu curti muito, assim, esse período agora. Porque desde da pandemia eu meio que perdi o hábito, sabe? Aham. De ir pro cinema. Durante a pandemia, enfim, era quase impossível ali. Depois parei, assim, assistia filme em casa. E aí chega Barbie e Oppenheimer, os dois estreiam no mesmo dia. 2 filmes que... Bom, Barbie... Quando lançou o trailer de Barbie, eu olhei o trailer e falei assim, não é possível isso, assim, que tá... Eu não tô entendendo, sabe? Tá faltando alguma coisa, assim. Cara, do nada estão fazendo um filme de Barbie que tá todo mundo hypando, o que tá acontecendo, sabe? E aí hypa... E aí eu lembro que quando eu fui ver Oppenheimer no cinema, eu fui ver, tipo, quarta-feira, 10 da noite, comprei ingresso na sexta. Lotado. Isso, assim, Lotado. Eu fui no IMAX lá do JK, assim, tava lotado, e tinha a galera de branco, de rosa e a galera de preto, a galera pra ver Oppenheimer. Já tinha visto as pessoas às vezes fazendo maratona dos 2 filmes no mesmo dia. Isso é uma loucura, né? Virou uma coisa assim, uma febre pras duas coisas, é uma história antiga desses dois, de terem virado esse hype todo. O que é interessante a gente saber sobre esses 2 filmes, porque o Nolan, que é o diretor de Oppenheimer,
ele é um cara super metódico na questão de fazer as coisas pro cinema, não quer as coisas pros streamings, etc e tal. O último filme dele, que é o Tenet, ele lançou meio da pandemia, lançou nos cinemas, eu inclusive fui ver no cinema. Era uma coisa assim, se o cinema tá aberto é porque eu posso ir. E é uma coisa que eu não gostaria de ter perdido o hábito, e eu não perdi, que eu, se tiver a oportunidade de assistir no cinema, eu vou assistir. E aí ele fez, só que a pessoal da Warner, que era o estúdio que tinha feito o filme com ele, queria lançar o filme nos streamings no mesmo dia. Eles brigaram, falaram se ele não queria e tal, porque ele faz filme com a Warner desde 2005, parceria de 20 anos. E aí eles brigaram, ele falou, tá bom. Ele foi lá, mudou, saiu da Warner. O próximo filme dele ia ser sobre esse cara da bomba atômica, sobre o Oppenheimer, com a Universal. Logo quando ele divulga que vai sair a data acho que era 20 de julho, ele já tinha definido essa data, eles já tinham feito um puta de um marketing em cima. Eles botavam uns relógios nas salas de cinema, vários locais do mundo, com contagem regressiva. E aí vem e a Warner avisa que vai lançar Barbie no mesmo dia. Ah, foi bem a Warner que era que ele tava... Foi bem a Warner, exatamente. E o Barbie, as pessoas já sabiam que ia ser um hype absurdo. Não só pela boneca em si, mas o pessoal que acompanha cinema já tava sabendo que ia ser um filme diferente. Porque sabia que quem ia dirigir era a Greta Gerwig, que era uma mulher que tinha feito só 2 filmes, mas 2 filmes super bem avaliados, super... tem questões artísticas ali, que foi Lady Bird e Adoráveis Mulheres, são filmes que caíram na graça do público também. Eu curti muito os dois, inclusive. O Ryan Gosling, que é um cara que não costuma entrar em projetos ruins, ele tem um retrospecto de filmes muito bons na carreira dele. Margot Robbie entrando também, que às vezes não costuma entrar em qualquer projeto. E aí o ator, o ator coadjuvante deu uma entrevista falando que ele não ia aceitar fazer parte do filme da Barbie. Só que aí o empresário dele ligou e falou, olha, nunca li um roteiro igual. Aí começou a fazer um hype em cima, os caras da Barbie lançavam uma foto ou outra sobre o filme, ninguém sabia nada do que ia ser o filme. Ninguém sabia nada. Então o hype já tava meio formado ali. E aí falaram, tipo, porra, vamos lançar um filme rosa, todo bonitinho, etc. E vão lançar um filme todo preto e branco, 3 horas, puta, denso pra caramba. Sobre a bomba atômica. Sobre a bomba atômica no mesmo dia, velho. Aí começou a fazer um negócio, um alvoroço em cima dos dois. Barbenheimer, não sei o que e tal. E assim, Oppenheimer foi muito, muito... ele foi muito ajudado por essa estreia de Barbie no mesmo dia, por incrível que pareça. Os dois meio que se levantaram. Se levantaram. Barbie já ia fazer números absurdos. Oppenheimer não sabia, porque era pós-pandemia, 3 horas, filme preto e branco. É muito difícil. É um nicho muito, muito específico. IMAX, aquela coisa. A pessoa não sabe, às vezes, o que é IMAX. A pessoa que só quer assistir um filme qualquer aí no cinema. Então, isso ajudou muito a levantar. Tenho certeza que muitas pessoas que só iam ver Barbie foi ver Oppenheimer por causa desse hype todo. E os filmes estão fazendo números absurdos, né? Barbie já bateu 1 bilhão. Oppenheimer tá, sei lá, 600 milhões. Números são muito, muito bons pós-pandemia. Eu sinto que, até pra mim, assim, eu não assisto cinema igual você, né? Mas quando lançaram os 2 filmes, o primeiro que eu queria ver era Barbie. Eu falei, pô, eu quero entender o que tá rolando, porque eu não tô entendendo o que tá rolando. A curiosidade era muito maior. Muito, assim. O Oppenheimer é um filme que eu já vi outros filmes nessa linha. Sim. Barbie eu nunca tinha visto alguma coisa assim. O que é isso? Um filme sobre uma boneca que tá todo mundo vendo. Então eu queria ver Barbie, mas eu falei, o cinema tava tão, sei lá, pulsante, assim, tava todo mundo... Aí eu fui ver, não, deixa eu ver pra comprar o Oppenheimer. Não tinha mais sessão, eu queria ver no IMAX, né? Não tinha mais sessão. Não tinha. Aí eu falei, bom, acho que tem alguma coisa aí, sabe? Então eu acho que os dois meio... como você falou, a Barbie já ia fazer sucesso, mas a minha vontade no cinema aumentou muito. Então, na mesma semana eu fui ver os dois, assim. Eu não ia no cinema há muito tempo. E numa semana você foi ver 2 filmes. Fui ver 2 filmes, assim. Exatamente. E que não tem nada a ver, que a experiência toda é completamente diferente. Inclusive, eu tava com expectativa mais baixa pro Oppenheimer. Eu vi seus reviews, né, quando você foi ver. E você e de uns outros caras que eu sigo no TikTok que falam sobre cinema. E os reviews nunca eram, tipo, nossa, que filme maravilhoso. Era um filme... Você fala, não, um filme bom, mas não... e aí eu falei, bom, deixa eu ir com um pé atrás. Pô, eu saí do filme, assim... Louco. Muito louco. Porque eu vi no IMAX ainda, e aí o som
que os caras colocam, em trilha O design sonora. de som do filme é maravilhoso. Você sai e você percebe que você saiu de um filme de bomba atômica, assim. E não só pelo que aparece, mas pela ambientação que cria, né? Com certeza, com certeza. E foi assim, porque eu fui ver na cabine de imprensa, Oppenheimer e Barbie, e Oppenheimer eu fui ver numa segunda-feira, o filme só ia estrear na quinta. E assim, a cabine de imprensa lotada, tal, etc. E é um filme difícil. É muito difícil pegar todos os detalhes, entender a história pela primeira vez que você vai assistir, se você não leu nada sobre antes. Então, assim, eu saí do filme meio desnorteado. Falar, tipo, acho que eu não entendi tudo. Eu, assim, assisto filme pra caramba, mas, assim, às vezes eu sou um débil mental assistindo um filme, dependendo da coisa. Então, assim, eu precisei assistir de novo. Eu fui assistir 2 vezes. Porque eu falei, eu quero pegar a experiência por completo, me ajudou muito. Tendo assistido de novo, o filme melhorou na minha cabeça. Entendi. Eu já tinha gostado, não tinha... Essa falta de entendimento não tinha me dado barreiras ainda sobre o filme. Mas é importante, às vezes, a gente rever filmes. Eu adoro rever filmes justamente por isso. Tem filmes que pioram, que é normal, às vezes você muda, você não é a mesma pessoa de 2 anos pra cá. E tem filmes que melhoram muito na tua cabeça, assim. Você reassiste... Eu, por exemplo, quando assisti a primeira vez o Iluminado, não tinha gostado. Eu falei, não tinha mexido comigo, como tinha mexido com a galera. Pois, assim, eu vendo com 18 anos, fui rever com 22, cara, é maravilhoso. Mudou a sua cabeça. Muda completamente. É importante a gente rever filmes, revisitar filmes. E a Barbie também você assistiu na pré-estreia? Também, que foi na terça-feira, um dia depois. Tá. E Barbie, engraçado, porque quando eu fiz a minha review de Oppenheimer, eu tinha falado que eu achei que foi uma percepção que eu tive dentro da cabine de imprensa com pessoas que estavam assistindo ali comigo. Tinha muita pessoa que tinha gostado e muita pessoa que não tinha gostado. Então na minha review eu falo, eu acho que vai dividir muito a opinião. E não dividiu tanto. Caiu muito mais na graça do que... Barbie dividiu mais, inclusive. Foi mais polêmico, Foi mais polêmico, foi mais... Apesar de ter sido mais popular, dividiu muito mais opinião. Assim, eu adorei Barbie. Eu adorei. Assim, foi... É que às vezes eu só vou pro filme pra me desligar, sabe? É muito difícil você desligar até do fator político, das coisas, porque tá dentro de cada um, do que a pessoa pensa e etc. Então é muito difícil você não pensar pelo viés político de cada filme, até pelo Oppenheimer, inclusive. Então, Barbie também é muito difícil, mas eu achei que as pessoas pegaram um pouco demais, assim. Vi comunidades falando que era um filme anti-homem, e eu, tipo, gente, vocês não deram risada? Tipo, pra dar risada, achei engraçadíssimo. Fazia muito tempo que eu não ria muito num filme. Tem pretensões artísticas vindo da Greta. Filme muito bem trabalhado, muito bem cuidado. Design de produção ali impecável. As e aí roupas, o cenário, porra, né? tudo. Eu dei muita risada. Então, assim, tem esse lado político, mas eu senti um lado cômico disso. Não que uma coisa que a pessoa tava realmente fazendo um negócio, dando a opinião dela e fazendo uma crítica realmente forte. Eu tava lendo pra um lado cômico disso. Então você tem a menina, pra quem viu o filme da Barbie, tem a menininha que parou de brincar com a Barbie e começa a chamar ela de fascista, não sei o que e tal. Aí as pessoas saíram do filme falando, nossa, mas como se uma criança pensasse assim, não sei o que. Tem criança que pensa assim, e é um lado cômico. Eu dei risada dessa personagem. Essa então, é a graça, essa né? é a graça do filme. Então eu vi muito mais por esse lado. Então foi por isso que eu gostei bastante, assim, de distinguir aí das pessoas que não gostaram pelo esse lado político da coisa. Eu acho que teve gente que não curtiu pelo lado político, e teve gente também que achou, tipo, a história meio boba, assim. Bobinha. Mas eu fico falando, como é que você vai fazer um filme de boneca da Barbie? Você tá indo ver, você com 25 anos de idade, você tá indo ver um filme da boneca da Barbie, você espera o quê? Que, tipo, fosse um Toy Story da vida? E ao mesmo tempo tem gente que fala, não, porque não é filme pra criança. Mas assim, acho que ele consegue um pouco consegue dos dois, abraçar, né? Eu acho assim, não é um filme pra quem brinca de Barbie. Claro. Eu acho que é pra um público que brincou de Barbie. E você tem o começo ali, a abertura com 2001, Odisseia no Espaço, você já viu o filme. É fantástico, é fantástico. Tem muita referência no filme. Me diverti muito, assim, os dois filmes. E é muito difícil comparar esses dois filmes. São filmes completamente diferentes. As pessoas vão fazer as comparações, obviamente, por tudo que foi criado ali dos dois antes de ter sido lançado. Mas eu sempre falei, eu não vou comparar os dois. Eu dei notas muito parecidas na minha cabeça pros dois filmes, que tem no Letterboxd ali, que você dá as estrelinhas. Eu dei as mesmas estrelinhas pros dois. Mas... às vezes a mesma estrelinha pode significar completamente diferente na minha cabeça. Então,
é muito difícil de comparar um filme de comédia com um filme mais denso, político. É bem difícil. Eu vi no seu Letterboxd que você deu uma nota maior para Missão Impossível do que para esses dois. Missão Impossível foi meu favorito do mês de julho. Infelizmente, foi um filme que não... Assim, o pessoal da Paramount, que é o pessoal o estúdio que fez Missão Impossível, acho que subestimou Oppenheimer e Barbie. Tá. Porque eles lançaram uma semana antes. E é filme também pra ver em IMAX, etc e tal. E eles subestimaram os lançamentos, acharam que o Tom Cruise ia salvar só o filme, que como fez com Top Gun ano passado. Foi um filme que... Uma sequência de um filme de quase 40 anos depois de lançamento. E fez 1 bilhão e tantos, assim. Foi um absurdo. E eles acharam que Missão Impossível poderia fazer a mesma coisa, mas acho que eles subestimaram os dois filmes e, infelizmente, não teve números muito bons. E é um filme que já está confirmada uma sequência, então é um pouco... Isso é ruim. Mas, assim, Missão Impossível é um fantástico. É? Fantástico. Eu não vi. Fantástico. Eu adorei. É ação pura, assim. Ação pura é uma franquia... Assim, eu acho que existem gêneros que são tem os seus certos preconceitos. Comédia, ação. Você pega John Wick, por exemplo, que é um filme 100% ação. Tem a carga dramática ali, muito pouco. Mas é um filme de ação por completo. É um filme pra te entregar a experiência. É exposição completo. E é isso a função do filme. E é muito bem feito. Então... Eles mudam as cenas de luta, né? Tem uma filmagem especial para as lutas, né? É fantástico, assim. Existe esses preconceitos. E John Wick é um filme fantástico, assim. Não tenho vergonha nenhuma em dizer. E é um filme que só melhora. Do 1 pro 2, pro 3, pro 4, que lançou esse ano, que é fantástico. E Missão Impossível eu achei que foi uma franquia a partir do 4º filme, que foi uma mudança, assim, de estratégia que o Tom Cruise fez, virou produtor do filme, escolheu quem ia dirigir, etc e tal. E começou a fazer ali filmes que só melhoravam. E Missão Impossível também é um filme fantástico, assim, porque entrega. Eu acho sensacional. Então, eu vou assistir. Acho que já saiu do cinema, não? Ou tá lá ainda? Tem algumas salas. Tem? Eu fui domingo agora no Kinoplex, assisti um filme de terror e tinha muita gente indo assistir Missão Impossível. É? Então ainda dá. Porque é melhor ver no cinema, né? Ah, vai ver no cinema. É. Vai ver no cinema, muito legal. Inclusive, quando eu entrei no seu Letterboxd, queria comentar sobre isso. Tem lá quantos filmes você assiste num ano. Sei lá, quantos filmes você assistiu. Você assistiu 158 filmes esse ano. Você assistiu, tipo, um filme por dia. A média de filmes ali, até o final do ano, às vezes bate 200, vai. Mas esse ano tá um pouco melhor, não? Oi? Tá com mais esse ano. Não sei, tem Não? que ver o final. Tá. Não sei dizer. Mas assim, eu baixei Letterboxd em 2020. Pra quem não sabe, Letterboxd é uma rede social de filmes. Então você vê o que as pessoas estão assistindo, o que você segue, o que as pessoas estão ranqueando, o que as pessoas estão falando sobre o filme. Tem todos os filmes possíveis da história lá dentro. Acredito eu que tenha todos. E desde que eu baixei, que foi no meio da pandemia, me fez abrir muita cabeça pra filmes de outros países, pra filmes de outras línguas, que eu não fazia ideia. Eu achava que eu conhecia de cinema, eu não conhecia bulhufas nenhuma. Hoje eu conheço um pouquinho mais por causa do Letterboxd, com certeza. E eu peguei o hábito, assim, com o aplicativo, de falar um pouco dos filmes que eu assisto e tal, e meio que ter esse registro do que eu tô assistindo, que eu não tinha antes. Eu não anotava nas notas, por exemplo, do meu telefone o que eu assistia ou não. Só assistia e ficava por mim, por ali, etc. E o Letterboxd é uma forma de eu conseguir compartilhar com as pessoas. Até pelo Culture, isso ajuda muito. Então eu peguei um hábito muito grande de assistir mais filmes durante o ano. Eu até faço, hoje, inclusive, desde o ano passado, eu faço uma lista no começo do ano, uma lista de 100 filmes que eu quero assistir. Eu nunca mais faço. Segundo ano que eu fiz, eu não faço mais, porque às vezes me dá uma obrigação de ter que completar, é uma coisa ruim, uma experiência que não foi tão bacana assim. Mas me fez querer assistir filmes que provavelmente eu não iria assistir, mas que eu sabia que é essencial pra quem gosta de cinema. Tá. Inclusive, os primeiros filmes ranqueados no seu Letterboxd não são filmes óbvios, né? Os favoritos? Os favoritos, Um pouquinho... É? Um pouco óbvios e não tão óbvios. Porque tem 2 filmes antigos ali. Um de 1950, acho. Um de 50. O primeiro ali que tá é o Mulholland Drive, que é um filme do David Lynch. Não conheci esse filme. Foi um baque na minha cabeça quando eu assisti a primeira vez. O David Lynch é um
é um realizador que muitas pessoas conhecem o nome dele, já deve ter visto a figura dele com aquele topetão dele velho. Ele que fez Seven, né? Não, esse é o Fincher. Confundi, Esse é o Fincher. então. O David Lynch é um cara mais velho, é um cara que faz filmes existencialistas, é um filme doido, assim. Tá. E eu sempre tive preconceito com os filmes dele, porque era aquele filme meio doidão, não sei o que e tal. E aí assisti um, que era Veludo Azul, que foi um filme muito conhecido, gostei e tal, e aí eu entrei na série Twin Peaks. Já ouviu falar? Já. Nunca vi, Que mas é dele. É uma série dele, que ele dirigiu e escreveu junto com outro cara. E é um mano, você entra na série, você não quer sair da série, você entra totalmente, você é vendido pelo estilo dele. E aí só me fez querer assistir mais os outros filmes. E aí eu fui assistir Mulholland Drive, que é conhecido como o melhor filme da carreira dele. E assim, puta que pariu, velho. Quando eu assisti, nossa, acho que eu nunca tive uma experiência com um filme assim, assistindo em casa, sabe? Caralho. Foi É o quê? bizarro. O que é o filme? É a história de uma mulher que vai pra Los Angeles se tornar atriz, tem o sonho de se tornar atriz. E ela chegando na casa da tia dela, que ela vai ficar, ela encontra uma mulher que tá meio perdida, que parece cenas anteriores, que ela sofreu um acidente de carro na noite anterior e ela perde a memória. E ela ajuda essa mulher a tentar entender como é que ela chegou lá. Tá. Isso que eu posso passar pra vocês, pra não dar mais nenhum spoiler, porque ir pra esse filme sem saber nada é perfeito. E eu adoro filmes que falam sobre tanto cinema quanto a indústria de Hollywood. Eu sou fissurado pela história da indústria de Hollywood e tal. E esse meu primeiro filme, que é Mulholland Drive, fala muito disso. Não vou falar mais nada, pra vocês não saberem o que acontece. E o segundo filme, que é esse de 1950, que é O Crepúsculo dos Deuses, que é um filme, é um clássico, assim, muitas pessoas já ouviram falar, mas muitas pessoas não viram, com certeza. Eu não vi. Que é um filme que fala sobre a indústria do cinema e de Hollywood. Então é um filme que se passa em 1950. O filme começa, a primeira cena é o nosso narrador, a gente tá num voice-over no filme. Nosso narrador, ele tá morto numa piscina, numa mansão. E aí ele vai contando a história de como ele chegou lá. E é um roteirista de filmes B de Hollywood, então filmes pequenos, de baixíssimo orçamento, é um cara que não ganha tão bem e tenta vender seus filmes pros estúdios, mas não consegue e tal. E a polícia tá atrás dele pra pegar o carro dele, apartamento e tal, porque ele tá devendo dinheiro pra não sei o quê. Nisso, um dia ele tá fugindo da polícia e ele acaba parando numa mansão em Sunset Boulevard, que é o nome do filme em inglês. Numa mansão super meio abandonada, assim, etc. E ele dá de cara com uma mulher chamada Norma Desmond, que é, dentro do universo do filme, uma atriz, uma super atriz da época dos filmes mudo. Os filmes silenciosos e tal. Os filmes silenciosos, eles pararam em 1929. Não por completo, obviamente que até hoje existe filmes mudos, mas a indústria mudou a partir ali de 1927 para 1930 a ter o cinema falado. E o que acontece nessa época? Muitos atores perderam a sua representatividade, a sua relevância no mundo do cinema. Porque as pessoas, hoje, porque na época do filme mudo, você não precisava falar, você só mostrava ali os trejeitos, era uma coisa super artística, super meio até um pouco cartunesca. E quando a pessoa... E tinha atores com voz péssimas, na hora de falar pra atuar, não conseguia atuar. Então muitos atores e atrizes perderam seus papéis e viraram um Zé Ninguém. E ela era uma mulher que aconteceu isso. Entendi. Trata desse tipo de pessoa. Desse tipo de problema. E esse cara que chega nessa mansão por livre... Chegou lá de qualquer jeito, ele começa a escrever filmes pra ela. E aí eles tentam vender, etc e tal. E aí, só que ela é uma mulher que está presa nesse mundo em que é o famoso saudosismo, sabe? De que minha época era melhor, não sei o quê. A primeira coisa que acontece, que é um dos diálogos mais bem executados num filme, que eu acho que ele chega nessa casa, encontra ela, começa a conversar e tal. Aí ele olha assim, aí ele fala, You are Norma Desmond. Aí ela fala, Yes, I am. You used to be big. Você era
você era grande, você fazia filmes mudos, não sei o que. Aí ela, I am big, it's the pictures that got small. Então, tipo, ela é a saudosista que está presa ainda nos filmes antigos, nos filmes mudos, e que acha que ainda, depois de 20 anos, os filmes falados viram uma porcaria. Entendi. E aí, o jogo de escrita desse filme, o roteiro desse filme é maravilhoso. E aí, a gente já sabe o que acontece no final, porque começa o filme assim. Só que como é que a gente chega lá? Então, assim, esse filme fala com essa indústria, como é que deixa as pessoas loucas. E assim, é fantástico, fantástico, fantástico. Esses filmes de indústria, eu já vi que muitos diretores, ou no final de suas carreiras, mas sempre fazem uma homenagem à indústria do cinema. Sim. É meio que clichê, assim, tá? Faz parte do repertório. Em algum momento eles vão fazer. Tanto é que o Tarantino fez com Era Uma Vez em Hollywood. Que é fantástico. Muitas pessoas não gostam, mas eu adoro. O Spielberg fez agora com Fabelmans. Nossa, lindo, lindo, lindo. O que você acha desses filmes, assim? Porra, eu sou totalmente entregue. Os Fabelmans desse ano, foi lançado esse ano aqui no Brasil, mas é do ano passado. É lindo, porque além de ser uma homenagem pra ele do cinema, é um filme que é uma autobiografia. Ele fala da vida dele. E é um filme que fala não só sobre cinema, mas fala sobre imagens. Então, ele é um cara que vai descobrindo o cinema na vida dele jovem e ele conversa com as pessoas através das imagens que ele cria. Então, é um filme muito lindo. Tem uma trilha sonora do John Williams, que é o parceiro dele há não sei quanto tempo já de filmes. E, puta, ver esse filme não ganhando nada no Oscar me deixou revoltado, assim. Você sabe que, revoltadíssimo. Pra você que é mais ligado ao cinema, eu imagino que seja mais ainda. Mas pra mim, o que me pegou, assim, eu amei o filme. Amei, assim, tá assim, top filmes que eu assisti. Sai chorando do cinema. E além de tudo, porque é um cara que é um filme que fala sobre o cara ir atrás do sonho dele, assim. É um cara que é um apaixonado, fissurado pelo cinema, desde criança. Vive o cinema há muito tempo. Que vive, e aí mostra meio que a evolução dele como um jovem, assim. Pô, eu me identifiquei com ele, sabe? Óbvio que, pô, o cara tem um sucesso estrondoso, mas dá vontade de seguir o sonho, assim. Dá vontade de querer fazer filme. E a cena final desse filme é uma das cenas finais mais maravilhosas que eu já vi. Assim. Que, inclusive, o cara que está ali fazendo o papel junto com ele, que no caso é o John Ford, quem tá interpretando ele é o David Lynch. Esse é o David Lynch. Entendi. Que na hora que eu vi ali, eu falei, what the fuck, velho? Eles pegam um puta diretor pra interpretar um outro puta diretor. Que, inclusive, o John Ford foi um cara que eu também descobri na pandemia, que tem filmes fantásticos, assim. E até conversa muito, porque o John Ford é considerado, e realmente talvez o maior diretor da história do cinema americano. E acho que o Spielberg é muito da geração dele ali também, tudo pelo blockbuster que ele mudou, tal, a indústria, etc. Mas os Fabelmans é incrível, assim, foi um filme que amei muito, muito assistir. Muito. Quem não assistiu, assim, assistam. É um filme muito, muito bonito. Assiste com a sua mãe, assiste com o seu pai, que dá pra ver. É filme de família, assim. Tá aí, um filme que eu assisti 2 vezes, assim. É raro eu assistir filme 2 vezes, eu assisti 2 vezes. Porque meus pais foram assistir um dia e eu falei, vou assistir com vocês de novo. Puta, é muito lindo. E no final eu fico... Aí, de novo, eu tinha esquecido do final. Eu falei, cara, esse final é muito foda. É muito legal. E Era Uma Vez em Hollywood, curtiu? Muito, 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 muito. Eu assisti quando lançou, que era 2019. E era a época, por exemplo, era a época que eu não tinha Letterboxd. Então eu tinha uma imagem do cinema totalmente diferente da que eu tenho hoje. Eu reassistindo hoje, o filme ainda melhora ainda mais na minha cabeça. E assim, as pessoas, muitas não gostam porque tem um pouco menos o estilo do Tarantino, que não é aquela coisa tão sangrenta, final super sangrento, mas não tanto quanto o filme. É um filme mais demorado, é um filme mais longo, mas é um filme muito, muito inteligente. Assim, todas as referências que ele faz com a chegada da TV, como é que o cinema foi representado em cima disso, atores que estavam perdendo seus papéis, estavam indo fazer filmes na Europa, fazendo filmes na TV da Europa, então representando dessa forma e conversando ainda com a vida da... Qual é o nome dela? Esqueci agora. Sharon Tate. Sharon Tate. Exatamente. Então, puta... O Tarantino eu acho também fantástico. Eu tive um problema quando assisti esse filme, porque eu falei, não quero ver nada sobre ele, chegar cru. Só que eu não conhecia a história. Não dá. Terminou o filme... Oppenheimer pode ser assim também. Um pouco. Menos até. Oppenheimer, ele se explica demais. Mas em Era Uma Vez em Hollywood, se você não saber nada, você vai ficar tipo, tá, ok. Porque quando termina o filme, eu falei assim, acho que eu não entendi. Não entendi o que aconteceu.
E aí meu amigo falou, pô, você não sabe da história? Eu falei, puta, era isso então. E aí eu fui assistir de novo e aí ele fica, pô, 10 vezes mais legal. Muito legal. Porque eu não tava muito entendendo legal. quem eram os personagens, não tava entendendo direito quem eram aquelas pessoas. E aí até o final do filme não faz nenhum sentido se você não sabe o que Exatamente. aconteceu na vida real. Mas eu acho que ele é um filme que, nos Estados Unidos, as pessoas sabem muito essa história, né? É uma história que é... Chama muito, muita atenção. E aí fala também com o Roman Polanski, que é um cara super também polêmico, que era marido dela na época. Tava esperando o filho, tava fazendo um filme fora. Mas é um filme que eu adoro. Nesse caso do Tarantino, é uma coisa realmente aberta pro cinema, não é uma coisa autobiográfica. Uhum. Mas é super, assim... Essas coisas de carta de amor ao cinema, eu não gosto de falar, mas é uma homenagem. homenagem, vai, digamos assim. Você acha o melhor dele? Não, eu gosto muito de Pulp Fiction. Pô, Mas tá no meu top 3. É? Uma vez em Hollywood. Qual que é o top 3? É ele, aí acho que Cães de Aluguel e... Que Puta, é eu o nunca vi primeiro. Cães de Aluguel. Puta, é maravilhoso. É? Maravilhoso. Eu gosto muito de Bastardos Inglórios também. Bastardos Inglórios também tá no meu top 5, com certeza. O Tarantino não tem filme ruim. É. Muito difícil não ter filme ruim. Eu preciso ver todos. Vai lançar mais ele ou acabou? Vai. Ele tem a premissa de que vai lançar só 10 na carreira, então o próximo seria o último. Uhum. Aí ele vai talvez fazer série de TV, não sei, mas não dá pra saber se realmente vai ser o último. Inclusive, sobre listas e rankings, você fez uma lista esses dias do Do Christopher Nolan, e você Gostou colocou... ou não gostou? Não, assim, eu não assisti a maioria dos filmes ali em Soul, tá. eu não assisti. Batman, concordo que tá em primeiro, eu acho foda. Quando eu assisti... A Batman é o melhor dele. Pô, é muito absurdo, assim. Eu lembro que a gente era novo quando lançou, né? Eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos. Uhum. Eu achei uma coisa, assim, fantástica. Sem entender direito, depois fui rever, eu achei mais maravilhoso ainda. Tem uma das maiores atuações que eu já vi na vida. É muito fantástico. Mas você colocou Interestelar em sétimo. Em nono. Em nono? Nono. Nossa, então era pior do que eu imaginava. É que assim, às vezes as pessoas, elas olham muito pro lado negativo dessas listas. Aham. Às vezes, se o filme tá em nono, não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que tem Só 8 quer dizer que melhores. Tem outros melhores. Assim, eu não sou o maior fã de Interestelar, porque eu demorei muito pra assistir. Uhum. Às vezes os filmes que criam uma fanbase muito grande, às vezes me tiram um pouco da... Não é aquela coisa, virou hype, não é que é ruim. Longe disso. Eu adoro filmes que são populares, etc. e tal. Mas é quando cria-se uma fanbase de tipo... Uma fanbase não só do filme, mas também do autor, em que se o Nolan cagar nas calças no próximo filme, tá tudo bem, tudo Uhum. certo, isso é o melhor do mundo, entendeu? Então acabou criando uma fanbase gigante de pessoas que veem poucos filmes, de tipo, viu aquilo, acha que foi a melhor coisa que já viu na vida, mas a pessoa é um pouco limitada, porque às vezes não conhece, normal, não tô julgando ninguém aqui, mas então pessoas que acabam tendo opiniões até preconceituosas sobre outras coisas e não conhecem, então não tem tanta propriedade pra falar, então acaba dando um pouquinho de preguiça. Então eu fui ver o filme depois de um tempo só de lançamento, e aí eu esperava uma coisa gigantesca, não tinha ainda esse preconceito pela essa fanbase, e eu só queria realmente, tava esperando algo muito, muito grande, e no fim eu não me desceu tanto, mas não foi um filme que eu odiei. Foi um filme que eu gostei, mas não achei essa coisa toda, então... E tem outros filmes dele que eu gosto mais. Só isso, assim, acho que filme ruim que ele tem, realmente, Tenet é ruim. É ruim, eu não assisti. É ruim. É muito confuso, né? Não, é porque tem o maior problema do Nolan é o que as pessoas falam que chamam de exposição. Então ele é um cara que gosta muito de se explicar. Uhum. O público odeia ser chamado de burro. Uhum. Nesse caso de Tenet, ele se explica o tempo inteiro e você não entende nada. Então, assim... Você tá me chamando de burro? Tipo, você é muito mais inteligente que eu, então, assim, acaba sendo um pouco... parece um pouco metido, sabe? Uhum. Porque no começo do filme, muitas pessoas falam, tipo... tem um dos primeiros diálogos ali do protagonista com uma mulher lá, que vai começar a explicar pra ele as missões, etc. E ela fala assim, não tente entender, sinta. Uhum. Que é basicamente uma resposta do Nolan pra gente, pra tipo, olha, não tente entender o filme, só sente. Só que ele explica o filme inteiro. Uhum. Então, assim, como é que você quer que eu sinta se você tá tentando explicar e eu ao mesmo tempo não entendo? Então, assim, tem isso que é um problema muito grande nos filmes dele. Por exemplo, Interestelar ele tem um pouco disso. Em A Origem ele tem muito essa explicação, mas eu acho que eu gosto. Oppenheimer tem um pouco também, mas eu acho que faz justo porque precisa. Que é uma história muito... Uma montagem ali fala do passado, do presente, então que ele gosta de brincar com essas coisas. Então
Então você tem um pouquinho dessas coisas. Tenet tem esse problema que eu acho que é bem ruim em questão disso. Mas de resto, não acho que não são ruins, sabe? Uhum. Então, Você colocou também Grande Truque como um dos melhores ali? em Grande Truque eu coloquei em quinto, Sim. que eu acho muito, muito legal. Foi muito, muito bom. Oppenheimer quarto. Oppenheimer quarto, terceiro A Origem, Memento em segundo. Então esse eu não conhecia. Memento Amnésia. Fantástico. Fantástico, 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 fantástico. É mais antigo um pouco, né? É o segundo filme dele. Tá. É o segundo filme dele. É uma história que brinca com a cronologia. Então, você tem imagens em colorido e imagens em preto e branco. As imagens em colorido, elas são de trás pra frente. Então, tipo, a cena dura 5 minutos, a cena tá acontecendo normal, não é que é igual Tenet, que é o reverse. Mas acaba essa cena e aí vai pro preto e branco. E o preto e branco, ela é contínua. Tá. E aí, quando acaba o preto e branco, ela volta pro colorido, só que ela tá fazendo a cena anterior dessa do colorido. E aí, então, o filme, ele se encontra no final. Ele se encontra no meio. O final do filme não é o final da cronologia, é o começo. É o meio, desculpa. Então é muito, muito interessante, assim. E aí brinca não é com essa confuso? coisa. É um pouquinho, mas dá pra. Se você prestar atenção, dá pra pegar tranquilo. E aí brinca com essa coisa de amnésia, que o protagonista ele tem essa coisa de perda de memória recente. Então ele não lembra das coisas que falou pra ele depois de 10 minutos. Interessante. Esse ano tem alguns filmes pra lançar ainda. Tem um do Scorsese que vai durar umas 4 horas de duração. Vai ter umas 4 horas de duração. 3h20, acho. E as pessoas estão. Pra assistir no cinema, cada vez estão mais longos os filmes, eu sinto, assim. Oppenheimer tá com 3 horas muito. também. As pessoas estão na moda de fazer filmes longos. O que você acha sobre esses filmes que vão lançar, sobre esse filme do Scorsese? E o que você acha, por que você olha pro Oscar, assim, como que você vê esses lançamentos? Assim, todo filme do Scorsese eu fico empolgado. Porque o cara tem 80 anos de idade. É com o DiCaprio também, né? Com o DiCaprio, com Robert De Niro, assim, uma história super interessante. Falam que o livro é fantástico. Então, não tem como não ficar ansioso por qualquer coisa que ele faça. Então, é um cara que respira muito cinema, um cara que tem... Muita gente bate na cabeça dele, tanto com aquela coisa da Marvel, etc. E tal, Por mas quê? é um cara... Você lembra quando ele falou que Marvel não era cinema, que era filme de parque de diversões? Não Você não lembro lembra disso. dessa Não. história? Nossa. Isso ele falou na época que Vingadores Ultimato foi lançado. Então o hype da Marvel tava gigantesco. Um dos maiores hypes do cinema, né? Porra, absurdo. E hoje, você revendo o que ele tava falando, hoje vendo a situação da Marvel, ele tinha um pouco de razão. Então, é um cara que respira cinema há muitos anos. Então, ele tem propriedade pra falar as coisas. E aí você fica empolgado. Então, só que aí tem a greve dos roteiristas e a greve dos atores que tá fazendo com que filmes sejam adiados. Duna, por exemplo, que é um filme que eu também tô super ansioso pra assistir, é um filme que provavelmente talvez seja adiado pro ano que vem. Que vai ser pego aí. O Killers of the Flower Moon, eu acho que não, porque já foi lançado em Cannes. Então, eu acho que não. Mas assim, tô super ansioso pra ver esse, tô ansioso pra ver o filme do Fincher, que é o The Killer. Nem sabia que ia lançar. Ele vai o filme com a Netflix, inclusive, ele vai voltar a fazer filmes de serial killer, que ele sabe muito bem fazer. Eu vi Seven na pandemia, eu fiquei, pô. Porra, é absurdo. Filmaço. Quando termina, só na cara ali agora. Filmaço. Fazer o quê? Você deita no chão aí e chora, velho. É fantástico, fantástico. David Fincher, eu acho um baita no cineasta. Que filmes ainda vão ter esse ano que eu esqueci agora? Cara, tem muitos. Vai ter o Festival de Veneza aí, vai ser lançado. Tem o filme do Michael Mann, que é o cara que fez um dos meus filmes favoritos, que é o Fogo Contra Fogo. Que é um filme... O primeiro filme em que o Al Pacino e o Robert De Niro contracenaram juntos. Uma espécie de caça-rato entre os dois. Então o Al Pacino é o detetive policial e o Robert De Niro é o cara da máfia lá, etc e tal. Fantástico, fantástico. Que vai ser um filme sobre o dono da Ferrari. Com o Adam Driver, que é um baita ator. Fugiu agora da minha cabeça alguns filmes, mas esses com certeza são os que eu tô mais ansioso. E você acha que Oppenheimer e Barbie vão estar lá sendo premiados? Premiados, assim, acho muito... um pouco cedo, acho que pra gente prever. Até justamente por causa dessas greves aí. Pode ser que o Emmy, por exemplo, que ia ser em setembro agora, foi pra fevereiro do ano que vem. Então pode ser que o Oscar... Isso tá meio sem perspectiva de acabar, assim? Como que tá isso? Cara, os produtores precisam acordar um pouco, porque é uma loucura o que eles estão fazendo. Então, tem o fator salário, etc e tal, mas tem as questões trabalhistas de
As pessoas recebem muito menos hoje. E os produtores recebem cada vez mais, assim, milhões, 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 e os caras recebem cada vez menos. Então tem uma coisa errada aí. Tá, então você tá do lado dos caras que não recebem. Com certeza. Ah, tá. Com certeza, com certeza. A greve, Os caras a greve tem um sentido, Os caras, assim. os caras querem permitir o uso de inteligência artificial pra fazer as coisas. Então, às vezes, ele vai pegar o teu rosto pra usar pro resto da tua vida Aham. como figurante. Tipo, pô, não dá. Quando é que a gente vai chegar num momento em que a gente vai acabar se desinteressando? Como é que eu vou me interessar por um filme que foi criado por inteligência artificial, por exemplo? Um cara, eu vou escrever meu roteiro num chat GPT da vida, entendeu? Sim, o Perde a fator parte humano humana, ali, né? porra, não dá. Então, e eles não querem, de jeito nenhum. Qual que é a ideia deles? É deixar a greve acontecer, porque vai chegar um momento em que os caras vão ter que parar, porque eles vão estar sem grana, vão ter que desistir. A Entendi. ideia dos caras é isso. Então é muito desumano. Eu vi um vídeo de uma atriz coadjuvante de Orange is the New Black, que ela postou... Você viu esse vídeo? Que ela postou, tipo, quanto ela ganhou no mês ali, só de Ela visualização. não ganha nada. É tipo, sei lá, $100. Ela não ganha nada. E ela E a gente não de... sabe quanto as pessoas assistiram. Uhum. A Netflix, os streamings não passam essas informações. Antigamente, quando Sopranos passava na HBO, na televisão, os caras ganhavam em cima disso, a cada exibição. Friends, né? Que é os caras... Os caras ganham até hoje. Os caras ganham mais de milhões por ano por causa de resíduos da televisão. E não tem mais isso com os streamings. Os streamings não divulgam quanto... E é louco que às vezes a gente pensa em atores, a gente pensa no DiCaprio, na Margot Robbie, no Ryan Lógico, Gosling. a gente não tá pensando nos... Mas tem uma galera que Uma trabalha galera. lá que... Existe 200 mil no sindicato. Absurdo. A Bruna Marquezine agora... Coitada. Coitada, ela caiu numa hora errada, porque o filme vai flopar. Já flopou, né? Já flopou um pouco. E primeiro filme dela, mas não acho que vai afetar muito ela especificamente. Mas ela não podia nem fazer propaganda do filme, não né? pode, infelizmente. Coitada. Coitado. Tudo bem. Vamos às perguntinhas finais. Tô passando pra parte final da entrevista. A gente acabou falando só de cinema, então eu vou te fazer uma perguntinha rapidinha sobre esporte. A gente tá passando uma mudança de geração no esporte. Em alguns. No futebol, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi foram jogar em outras ligas, na Arábia e na MLS. Agora a gente tem Haaland, Mbappé jogando. É até um pouco estranho pra gente que viu desde que a gente nasceu praticamente, a gente tá vendo esses caras atuar em alto nível. E no tênis, que, pô, o Nadal e o Federer meio que pararam. Federer parou, Nadal tá parando, e agora a gente tem um fenômeno que é o Alcaraz, que tá muito interessante, inclusive jogando com o Djokovic, que ainda é da geração antiga, então tá muito interessante esse momento. Também. O que você acha assim, sobre esse momento? Você tá mais saudosista ou você tá mais feliz com essas mudanças? Cara, vou falar pra você, é muito difícil não ser saudosista nessa época que a gente viveu do esporte. Porque, assim, você pega pelo futebol. O que Messi e Cristiano Ronaldo fez dentro do futebol, na época deles, acho muito difícil de ter. Então são jogadores que ficaram no auge por mais de 10 anos. Jogando em altíssimo nível, fazendo mais de 40 gols por temporada, por 10, 15 anos seguidos. Coisa assustadora. O Messi ganhou uma Copa do Mundo com 35 anos sendo protagonista. Contra um moleque de 22 que tava que é absurdo, também, absurdo. O que o Mbappé joga é absurdo. Fez também. 3 gols numa final de Copa, né? Tem 4 gols em final de Copa com 21, 22 anos. E é muito difícil não ser saudosista nesse ponto. Então, eles fizeram a gente se desacostumar muito. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Os dois já têm mais gols do que o Ronaldo Fenômeno numa Champions League, por exemplo. É mesmo? Não tinha essa noção. E aí, tipo, você fala isso do Ronaldo, você fala, caralho, eu não sabia que ele tinha poucos gols, mas foda-se, né? Porque o Ronaldo, ele encantou de outras formas, entendeu? O Ronaldo ganhou Copa, né? O Ronaldo ganhou o Copa, ele voltou de uma lesão, porra, ganhou muita coisa, foi o melhor do mundo com 19 anos. Então, esse saudosismo, ele deixa a gente mal acostumado. E o Messi foi o melhor jogador que eu vi, assim, com certeza. Essa época, eu comecei a gostar muito de futebol. Eu sou São Paulino. Peguei ali a fase 2005, a fase mais vitoriosa do São Paulo. Eu tinha 7, 8 anos. Ser São Paulino com a cidade é muito cruel, né? É cruel. Porque quando você era moleque, você se acostumou errado, né? Eu me acostumei errado, mas não sabia a dimensão. Fiquei muito tempo sem ver título. Ainda tô muito tempo sem ver título. Teve o título paulista lá em 2021, mas nada que justifique. Então a gente acaba, sendo São Paulino, acabei fugindo muito
assistindo outros jogos fora do Brasil, né? Então, eu peguei muito essa fase do Messi com Guardiola, Xavi, Iniesta, essa fase da Espanha de 2008 a 2012. Então, foi uma fase que me fez crescer muito, assistir muito mais futebol do que eu poderia assistir. Então, assim, eu sou muito ligado a essa época. E futebol, igual a gente fala de música e cinema, é um negócio que emociona também, né? Tipo assim, você vai numa torcida, você se sente parte do negócio, é um negócio que te conecta até com seus ídolos. Pô, o Neymar, que eu sou santista, né? Então, eu tava no primeiro jogo do Neymar na vida no Santos, assim. E mesmo depois de tudo que ele já fez, assim, pô, eu gosto dele como jogador. Pra mim, ele é o mais próximo que eu tenho de um ídolo na vida, Com certeza. sabe? E é o máximo que a gente teve no Brasil. É o máximo. E é muito triste, assim, ver, sabe? Aonde ele poderia ter chegado, onde ele tá agora. Você fala, porra, vamos voltar uns anos aí, vamos ver o que acontece de novo, sabe? Recria esse universo. Foi uma questão de decisões erradas na carreira, de achar que ele poderia ser um Messi ou um Cristiano Ronaldo. A gente começa por aí. Assim, tirando os dois, foi o mais talentoso da geração, com certeza, e o melhor da geração, sem dúvida nenhuma, mas os dois estão em prateleiras muito acima. E acima de quase todos, né, que a gente for falar. Todos. É impressionante, assim, pode botar o Pelé acima de todos, porque o Pelé é uma entidade, né? Ganhou 3 Copas do Mundo, botou o futebol onde ele é hoje por causa do Pelé. E tá vivo até hoje, porque no último gol, você viu o último gol do Santos? Eu vi a imagem. Você viu a imagem com o anjinho do Pelé? Nossa. Ele tá por aí, na Vila Belmiro ele ainda faz coisa. Se não cair, é ele. É ele, certeza. É ele lá de cima. Mas aí são essas decisões erradas. Achar que poderia, indo pra um time que nunca tinha nada, uma bagunça, cheio de estrela, etc. Tal, achando que poderia ser um 10 e faixa, coisa que o Neymar pode ser com certeza um 10, mas acho que não é um cara pra chamar a responsabilidade pra tudo, entendeu? Um cara difícil de conviver, tiveram lesões. Muitas, né? Muitas lesões, que obviamente não é culpa dele, algumas sim. Você vê alguns lances aí que você fala assim, cara, só solta a bola. Solta a bola, velho. Não vai se machucar. Na Copa do Mundo mesmo, onde no lance da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, que ele se machucou no PSG, foi assim também. Então, decisões erradas. E aí chegou num ponto, numa estrela em que ninguém podia pagar mais o que poderia entregar. Desses, sei lá quantos anos de PSG, não sei quanto. Jogou pouquíssimos jogos de mata-mata de Champions. Ou porque tava machucado, ou porque o time foi eliminado. Então, uma pena. É uma pena mesmo. É uma pena. Quem sabe ele não volta e ainda ganha uma Copa ainda, né? Como protagonista é muito difícil, né? Eu acho muito difícil. Porque acho que a época já foi. Passou, né? Já foi. Não dá pra botar a culpa nele. Por a gente ter perdido 3 Copas. É um esporte coletivo. E uma geração meio ruinzinha também, né? Uma geração que foi... a gente tinha times pra ganhar. Talvez em 2018, 2014... Não, 2014 não. 2018 tinha e 2022 tinha também. 2022 tinha, com certeza. Aí decisões erradas de outros caras. Então, eu acho que a gente precisa testar agora um pouco sem ele. Tem uma pergunta do público aqui. O João Pedro Mesa falou assim, se você pudesse jantar com uma pessoa do mundo do cinema, uma pessoa do mundo da música, uma pessoa do mundo do esporte, você pode escolher um de cada. Com quem você jantaria? Pode ser vivo ou morto? Pode ser vivo ou morto? Pode escolher. Puta que... Cara, do mundo do cinema... Ai. Puta que pariu. Cara, do mundo do cinema, acho que... O Spielberg. O Spielberg foi um cara muito... Eu fico entre Spielberg e Scorsese. Vou pegar os caras vivos, porque... São caras que respiram muito... Deve ter um conhecimento de cinema que a gente não faz ideia. Você acha que eu vi muito filme? Você não tem noção que o Scorsese deve ter visto de filme. É, assim, assustador que já deve ter visto de filme. O que ele conhece. Daí, você vê entrevistas do cara, você vê que um cara que realmente tem propriedade pra falar o que fala. Então, acho que sentar numa mesa com um dos dois seria uma aula pra mim. E o Spielberg foi um cara que me fez gostar mais de cinema do que eu gostava antes. Porque o que acontece... Pô, tem tempo aí pra falar? Tem uns 5 minutinhos. Tá. Eu tô com tempo, tranquilo. O Spielberg, eu tinha essa coisa com cinema, porque eu faço aniversário final de fevereiro. E o Oscar era sempre no último domingo de fevereiro. Então eu sempre batia com a data do meu aniversário.
Batia com o aniversário ou no mesmo dia, ou um dia antes, ou um dia depois. Então eu tinha um apego ali de tudo que eu tava comemorando, eu tava assistindo o Oscar. Entendi. Então eu tava acompanhando, eu gostava de acompanhar o Oscar. Isso eu com 10 anos de idade. E o Spielberg, ele me leva um pouco pro lado antigo da coisa, do meu pai ter apresentado alguns filmes que ele gostava na infância, então, e a junção desse blockbuster com a trilha sonora. A trilha sonora de ET, de Jurassic Park, Indiana Jones. Lendário. Né? Tudo dele. De Volta pro Futuro ele não dirigiu, mas ele é produtor. Os Goonies. Então, filmes que mexem comigo na infância por meu pai ter me apresentado e que era tudo, o Spielberg estava envolvido. Então ele foi um cara que me fez gostar muito de cinema, então eu teria esses dois. No mundo da música, acho que o Paul McCartney. Paul McCartney, com certeza. Que, inclusive, eu vi um vídeo seu que talvez esteja morto, né? Você viu esse vídeo? É uma teoria que tinha que foi criada na época em que o Paul McCartney, a partir de um certo ano nos Beatles, era sósia. E eles brincam com isso nas Brincavam capas. com isso, era muito bacana, mas não dá pra acreditar numa coisa dessa. Eu sempre falo no vídeo, gente, isso é só uma... Não acreditem. Aí tem tinha gente me xingando no vídeo, fala assim, como é que você pode acreditar numa coisa dessa? Eu falo, irmão, você terminou de ver o vídeo? Falo no você final literalmente fala que não é pra acreditar. Não é, exatamente. E o Paul McCartney, porra, eu fico encantado porque eu vou no show que ele vai dar esse ano e, cara, o último show que eu fui dele em 2019, ele devia ter 77 anos. Ele toca 40 músicas no show. Nossa. Ele toca 40 músicas no show, não tem pausa e não é playback. E ele tem uma voz ainda com 80 anos de idade que é uma coisa assustadora. E ele é Beatles, né? Então, assim, com certeza ele. E no mundo do esporte, eu poderia falar o Messi, porque acho que é o meu ídolo, assim. Mas acho que eu não ia conseguir conversar com o Messi. Porque ele é difícil. Porque ele é difícil e ele não deve ser um cara também muito bom pra conversar, mas eu acho que seria o meu outro ídolo ali fora, assim, que me fez abrir olhos não só pro lado do atacante, foi o Xavi. Acho que o Xavi é um ídolo que eu tenho muito grande no futebol. Eu gosto muito, muito do estilo de jogo dele. Ele como técnico também. Acho que é um cara que poderia agregar muito. Acho que seria ele. Perfeito. E pra terminar, daqui 10 anos, você volta aqui no Backstage. A gente já vai tá em outro patamar de podcast. Culture in Pictures vai continuar também. Quero que você me fale o que você vai ter pra me falar sobre o Culture in Pictures, sobre sua carreira nessa área. Cara, Culture in Pictures, meu maior sonho não é viver de Culture in Pictures. É de ser reconhecido pelo meu trabalho até fora, de poder estar trabalhando dentro da indústria. Acho que o meu maior sonho é trabalhar talvez numa empresa grande do mundo do cinema e ser um cara relevante nisso e ter essa minha página grande, óbvio, não como hoje, mas muito maior do que ela é, e ter ela ainda para ser um lugar de fala meu para poder conversar com o público. Então, não que eu vive disso. Esse seria talvez o maior sonho. E de vocês, qual seria de estar... Pô, legal, nunca me perguntaram. Mas eu acho que daqui 10 anos eu quero ter entrevistado muita gente foda, assim. Quero ter preenchido uma lista de pessoas muito... não só grandes, mas que eu tenho vontade de conversar. Pessoas que me inspiram. Tanto no Brasil, tem uma galera, assim, dos novos mesmo, assim. Tipo, um Casimiro da vida, eu acho, assim, de verdade, assim, um cara que tá revolucionando comunicação no Brasil, sabe? Com certeza. Eu acho que se eu tiver a oportunidade de conviver com essa nova galera que tá surgindo aí... esses dias eu fui no Podpah visitar os caras. Pô, sério? Pô, foi incrível, assim. Então, quanto mais gente da hora de vários ramos diferentes, quero conversar com o pessoal do cinema, quero conversar com o pessoal da música, quero conversar com a galera de comunicação, jornalista. Pô, imagina ter um papo com o Galvão Bueno. Pô, que legal. Então, assim, quanto mais gente eu conhecer e quanto mais entrevista eu fizer, independente do público, se eu conseguir trazer pessoas que eu admiro muito aqui, seria ideal pra mim. Que legal. Obrigado por perguntar, ninguém nunca me perguntou isso. É bom saber do outro lado também. Sim. Que a gente vai voltar pra cá daqui 10 anos. Exatamente. Eu quero saber como é que vai estar aqui também. Valeu, Eduardo, muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Pô, gente. dava pra ficar... Você falou mesmo, dava pra ficar horas conversando, dava mesmo, mas a gente tem um tempinho aqui no podcast. Então, obrigado. Sigam o Culture in Pictures, @CultureInPictures. @CultureInPictures no TikTok, que tá parado um pouco, mas a gente vai voltar. E no Instagram, principalmente. E sigam Backstage Podcast, @Backstage Podcast, @Marcelo Beck. Curtam o vídeo no YouTube, compartilham.
Se vocês estão assistindo no Spotify, também tem uma respostinha para dar aí se eu pergunto se o vídeo tá bom ou não. Então comecem a responder essas perguntas. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.